Shalom Uvrachá, sejam bem-vindos ao programa Conexão Judaica, transmitido e produzido pela TV Judaica no Beit Chabad do Morumbi. Hoje um programa muito especial, a gente tem o prazer e a honra de receber o Avi Gelber, alguém que é um grande destaque, um grande exemplo, inspiração na nossa comunidade. E a gente combinou antes de não fazer grandes apresentações, até porque a própria história de vida dele já vai passar por grande parte das grandes ações que você teve a oportunidade. Toda rabá. Toda rabá para vocês que me recebem aqui, num lugar tão lindo, maravilhoso. Acho que a sinagoga é um dos símbolos hoje da cidade. É uma coisa que foi feita através de muito trabalho de muita gente boa dentro da nossa comunidade e que mostra a força que a nossa comunidade tem. Nós temos tantas aqui espalhadas em São Paulo e tanto trabalho feito, tanto pelas sinagogas como pelas entidades judaicas que aqui atuam, com muito benefício também para o Estado de Israel. Então, eu que sou grato a estar aqui. Muito legal. Já aproveito para fazer uma pergunta interessante. Você falou sobre as forças que seguram a comunidade. E o Chachamim fala no Talmud que a gente tem algumas pessoas que pelos root delas seguram a geração como se fosse, e a gente consegue entender isso melhor quando a gente conversa com pessoas que são muito ativas, e você é um exemplo disso, como eu brinquei agora no início, e queria justamente perguntar como começa essa trajetória, onde toca de repente no coração, já veio de casa, essa trajetória de entrega realmente a tudo que compõe ser judeu, defender o nosso povo, o nosso Estado, e não apenas isso, né, direitos humanos, respeito à humanidade, porque essas são as grandes lições que a gente leva das nossas tragédias também, da nossa história. Sem dúvida. O tempo vai ser curto, porque a minha vida tem muita história para escrever ainda, mas fazendo um breve relato, eu nasci em Israel, em Haifa, cresci numa cidade mista, onde a convivência entre judeus e árabes se demonstrou totalmente viável. Jogava bola com os árabes como uma criança, me lembro dessa troca normal de crianças que nós tivemos. E aí eu vou pular, depois fui para o exército. No exército, como soldado, eu fui para a Primeira Guerra do Líbano, em 82. Infelizmente, isso acontece muito em Israel, a gente entra criança para o exército e sai um homem, depois tudo que você vê e tudo que você passa. E eu acho que lá também, tanto pela minha criação em Haifa, como na minha convivência em Líbano também com pessoas que eu cheguei a ter um pouco de contato até com o pessoal do local mesmo, me falou que só estar com as botas no chão, como a gente fala no exército, não é suficiente. Porque às vezes a gente se sente que nós somos peões numa coisa muito maior, e sempre eu achei, a partir daquele momento, que nós temos um papel também de subir para o outro degrau de influência e tentar trabalhar primeiro pela paz, pela convivência em Israel, e pela humanidade, você contribuir alguma coisa. Então eu acho que isso já vem um pouco no DNA, isso já vem um pouco por aquilo que você está passando. E eu falo que isso também me trouxe ao Brasil. É curioso, porque no terceiro ano de Technion, estudei no Technion, engenharia mecânica, e no terceiro ano eu fui fazer, como todo jovem em Israel, fui fazer Miluim, fiquei 50 dias em Gaza, e quando voltei, o Technion te proporciona estudantes para te botar a matéria que você perdeu, para poder fazer as provas que iam ser em seguida da minha volta. E lá eu conheci a minha professora, que é a Denise, que é a minha mulher há 37 anos. E aí chegou
esse capítulo Brasil para mim. Ela fala que eu que quis vir, e aí talvez tenha um pouco de verdade nisso, queria explorar. Israelense tem essa vontade de explorar o mundo, e como jovem eu queria fazer isso. E nós chegamos aqui, trabalhei como engenheiro num período, e comecei já na minha atividade da comunidade, na comunidade, no Maccabi, depois foi para a Hebraica, e a trajetória é longa. Virei presidente da Hebraica 2015 até 17, e depois de 17 a 21 presidente do Conselho da Hebraica. No mesmo período também, durante 6 anos, presidente do Maccabi Brasil, e ativista no Maccabi Mundial, mas eu não vou começar a contar tudo, que a gente vai se estendendo, uma coisa que talvez não é o principal do nosso bate-papo. Hoje, alguns chapéus que eu tô trabalhando, o presidente dos Amigos do Bet Halochem da América Latina. Bet Halochem, nós já vamos falar sobre ele, da Universidade de Haifa, Stand With Us. Sou o tesoureiro-geral do Movimento Maccabi Mundial, sou membro do board do Congresso Judaico Mundial, junto com a Sheila Safra, com o Ron Lauder, com o pessoal que tem uma influência muito importante no nosso mundo judaico global, e eu acho que é um papel super importante, entre outras atividades. Então, eu acho que isso vem com você, mas você vai aprimorando isso ao longo dos anos, e você começa a entender que quando você acorda de manhã, os motivos não são só para você fazer dinheiro, para você fazer negócios. Qual que é o seu legado? Qual que é a sua contribuição com o mundo que você vai deixar? Isso é dentro e fora da comunidade judaica. Com certeza. Então, dentro das minhas atividades profissionais, eu sou empresário, eu tenho fábricas de autopeças, e dentro das minhas fábricas tem escola que ensina jovens de 16, 17 anos e dá para eles primeiro emprego da região, da onde as fábricas estão. Participo muito nas comunidades, com ajuda na parte de montar estruturas de saúde. Então, não é só a comunidade, como fazer o bem geral, que os nossos sábios sempre falam: salvando uma vida, salva o mundo. Então, salvando uma vida pode ser judaica, pode ser também não judaica, mas a gente tem que trabalhar nos dois lados. Eu também sou conselheiro da Fiesp, então também na área social. Então, estou buscando fazer esse trabalho social que é muito forte para mim e muito importante. Então, eu acho que um pouco disso que a gente está tentando trazer e mostrar para os nossos jovens. Eu acho que um dos meus principais papéis, principalmente nesse caso na comunidade, é criar as novas gerações, é criar novos líderes. Isso foi feito na Hebraica, um exemplo, e esse exemplo mostra como funciona. A gente está num clube que está voando hoje, crescendo, com o número de sócios crescente, com situação econômica privilegiada, com atividades para todo quanto é lado, desde esportivas, culturais, sociais, judaísmo na veia, Israel fervente, lá maravilhado, você entra, as bandeiras e as coisas, sempre aberta para receber. Eu trago Hayalim do Bet Halochem, como nesses dias aqui, qualquer atividade eles fazem parte, se integram. Então eu acho que se nós vamos aprender como fazer de verdade o ledor vador, de verdade, porque você pode falar sobre isso, é uma coisa.
fazer isso é outra coisa. Oev Shalom verodef Shalom. Né? Amar a paz todo mundo ama, mas quantos realmente se entregam? Eu queria dizer realmente que é inspirador te escutar. Poucos minutos para resumir tanta coisa, e tem muito mais, não tenho dúvida. Particularmente me lembro da época que você estava como presidente da Hebraica e dessa mudança realmente. Já era de comentário de todo mundo quanto o clube brilhava. Mas eu queria, nesses últimos minutos do primeiro bloco, apenas fazer um comentário e ver se te inspira também. Você falou algo muito, muito especial que acontece, que entramos jovens, meninos na tzavá e saímos homens, mulheres, né, com uma experiência, uma bagagem muito grande. Por outro lado, o objetivo é a paz. E desde hoje, mais cedo, quando eu pensava no como que eu ia conduzir um pouco essa conversa, eu me lembrei de uma música do Yoram Gaon, que eu ouvia quando eu era criança, na vitrola, que ele cantava Ani mavtiach lach, yalda sheli ktana, shezot tהיה המלחמה האחרונה. Eu te prometo, minha pequena garota, que essa vai ser a última guerra. E na realidade, no que a gente conversou antes, mesmo que, graças a Deus, a gente pode estar num momento agora que a guerra não está, e se Deus quiser que não volte, mas existe uma outra guerra ainda, que é a guerra de cuidar daqueles que precisaram entregar, sacrificaram para a nossa defesa, e além das outras guerras contra o antissemitismo, de informação. Então, assim, é desejar a paz, mas realmente está sempre nesse estado de guerra, de entrega ao máximo, independente da hora, né, algo que realmente inspira e promove uma conexão judaica, aproveitando o nome do programa, mas realmente para os jovens falarem, é isso que eu quero ser. Esses são os verdadeiros heróis que a gente tem hoje em dia, as pessoas que estão ali fazendo a diferença, né? Não tem dúvida, não é fácil, porque hoje uma das guerras, já que falamos em guerras, é a guerra da comunicação, das narrativas. E você trazer os nossos jovens para conhecer a realidade, tanto histórica deles mesmo, e tanto atual, não é tão simples. Nós temos que, principalmente, mostrar, ensinar e levar de fato quanto mais para Israel, através de qualquer coisa, esportes, Macabíadas, Massá, promover a identidade judaica, né? O cara sentir, porque às vezes você pode contar muita história e ele vai ver na internet alguma coisa diferente e pode cair na narrativa. Uhum. Uma coisa que, quanto difícil falar essa frase, que se tem algo bom que a gente pode extrair do 7 de outubro, é a volta para os jovens, para a comunidade, a volta do judaísmo mais latente. Foi a hora que as pessoas entenderam que não adianta elas querem se assimilar, ser amigo de todas as pessoas de fora da comunidade. Muitos se ouviam falar, eu nasci judeu, mas eu não pratico, eu não sou. E a nossa grande guerra antes de 7 de outubro foi a assimilação. Sim. E a gente vê que os índices caíram assim brutalmente nesses e a nossa divisão anos. Interna, a mesma coisa. Porque entenderam que eles são judeus. Sim. Então não adianta eu falar, eu nasci judeu. Vão te apontar na faculdade, vão te apontar no trabalho, vão te apontar em outros lugares. Sim. E aí você não está nem aqui e nem aqui. Exato. Então, muitos entenderam que o lugar deles é dentro da comunidade. E a gente tem o papel de acolher, de dar informação, de mostrar. E hoje, por acaso, o ex-primeiro-ministro Naftali Bennett, que está no Brasil, trouxemos ele para o Brasil para 3 dias, almoçou na minha casa e nós conversamos sobre isso. E ele colocou uma coisa bastante interessante, que nós estamos num momento do segundo passo do plano do povo judeu no mundo.
é um passo que tem que planejar os próximos 50 anos. A gente passou 4 gerações desde de que estabelecemos o Estado de Israel, e geralmente nós temos a crise da 4ª geração, que não conhece muito bem o que aconteceu lá no passado. Não, sabe quem foi o Herzl, como se montou o Estado de Israel, mas falta um pouco mais de engajamento. E com essa guerra, novamente, sentimos um momento, e eu estou aqui com 2 soldados do Beit HaLochem, soldados feridos, e um deles que era um comandante de um batalhão do Tzanchanim. Eu estou vendo nos olhos dele a vontade de participar e de mudar o país e trazer os jovens para participar nesse processo. Isso é uma coisa que nunca aconteceu em Israel. Sim. E hoje nós temos vários jovens. Então, de novo, nosso papel é ser o tutor, ser o monitor desses jovens, trazer da nossa experiência, mas deixar eles aflorar. E quando eu falo sempre na teoria e de fato só acontece quando você empodera as pessoas. Quando você dá uma cadeira, quando você dá uma caneta. Não adianta falar, eu vou trazer jovens para fazer parte da gestão. Não funciona. Se não tem voz ativa, se não tem poder, não funciona. Então, eu acho que essa é uma das guerras, eu acho que a gente está melhor nessa guerra, apesar que agora no Congresso Mundial eu peguei essa parte de trabalhar os jovens e trabalhar narrativas da mídia social. Porque eu acho que uma coisa é ligada à outra. Os jovens têm essa linguagem e sabem como mexer com ela, e se você empoderar eles em algum assunto e mostrar que eles podem fazer uma influência de uma guerra super importante que estamos passando, isso já toca profundo. Já vai tocar e eles vão ter que defender. E quando você defende uma coisa, você se envolve nessa coisa. Muito bom. Então essa é uma guerra. A guerra em si é uma coisa bem complexa, eu acho que não temos tempo para a gente... Tem várias camadas. Que tem camadas, é uma situação geopolítica da região, do Oriente Médio, que envolve vários países, então eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. A gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, continue conosco. Voltamos com o programa Conexão Judaica, hoje tendo a honra e a inspiração enorme de escutar o Avi Gelberg. E queria, pegando já um gancho do que a gente estava falando no fim do primeiro bloco e já puxando o assunto que eu acredito que é o central, apesar que todos eles estão intimamente ligados, sobre engajar as crianças, elas serem parte, não só as crianças, os jovens principalmente, as crianças também, porque é um trabalho de educação, obviamente. Mas, da sua perspectiva, tendo sido um Hayal, tendo ido para uma guerra, um soldado que foi para a guerra, e que hoje está nessa outra esfera, nessa outra batalha, que é pela empatia, por a gente poder realmente se colocar no lugar do outro, aquele que entregou parte da sua vida de qualquer forma, seja física ou espiritual, como você mencionou, e agora tem uma dificuldade ainda maior, um desafio maior. Eu vi vários vídeos inspiradores, inclusive do Beit HaLochem, sobre isso. Acho que isso toca fortemente a essência humana e nos lembra que eles estão lá também por nós, aqui mesmo nós estando longe no Brasil. A gente tem uma situação, uma tensão mundial que essa geração nova não conhece tão bem, eu falo por mim mesmo. É uma novidade que se
fortaleceu muito no 7 de outubro, como você mencionou. E, por outro lado, a nossa iniciativa humanitária em Israel é sempre inspiradora, é sempre realmente algo muito especial, muito bem pensado, pensado com amor ao próximo. E queria realmente ouvir um pouquinho sobre isso, já puxando para o assunto do Beit HaLochem, onde que isso chegou também na tua vida e um pouco desse trabalho tão especial. Então, eu acho que vou começar com um ponto muito importante na minha visão, que é a ligação diáspora com o Estado de Israel e vice-versa. Só prosperamos se isso vai acontecer numa via de duas mãos. E volto à conversa que eu tive com o Bennett hoje, exatamente isso. Ele concorda 100% também com isso, porque uma coisa depende da outra. Hoje, Israel entendeu que ela não pode sobreviver sem ter o apoio da diáspora. E a diáspora não pode sobreviver sem ter o Israel forte. Isso já recebemos a resposta na Segunda Guerra Mundial, na Shoah. Dito isso, nós, quando mandamos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos vizinhos, os nossos amigos para a fronte de batalha, isso é uma coisa que está no DNA de todos os israelenses e tem que estar no DNA de todo judeu do mundo, não importa quanta distância da fronteira ele está, de cuidar deles até o fim. Isso foi a batalha com os sequestrados, sim, que todo mundo acordava de manhã se alguém foi libertado e como foi, e até hoje que temos ainda 3 corpos na mão lá dos terroristas do Hamas. E isso é verdadeiro para qualquer soldado que se feriu, porque morreram mais de 1000 soldados. E a gente fala, Bemotam tzivu lanu et hachaim. Com a morte deles, eles nos presenteou, nos ordenou a vida. E os feridos, que às vezes não tem o nome lá, se fala, morreu fulano e tinha 10 feridos. Às vezes esses 10 feridos são sem braço, sem perna, sem olho. Estou falando fisicamente. E no mínimo 10 famílias. No mínimo 10 famílias se desestruturaram totalmente. Então, isso quando a gente fala em feridas físicas, onde a gente faz a reabilitação hoje no Beit HaLochem, que tem 4 centros. Nós estamos em Haifa, em Tel Aviv, em Jerusalém e em Beersheba. Com a ajuda do Brasil, bastante ajuda de boas ações de pessoas boas aqui nesse país, nessa comunidade, nós estamos, infelizmente, inaugurando o 5º centro de reabilitação em Ashdod, para atender aquela região do Otef Asa, que é perto de Gaza, e todos, Sderot, Ashkelon, Ashdod, porque para o soldado ferido se deslocar é um problema. É mais difícil, né? É mais difícil. Então, estamos montando isso, o Brasil contribuiu bastante com isso e somos gratos, e eu acho que fizemos o nosso papel bem feito nesse negócio. Agora, nós temos que entender que nesses Beit HaLochem, além de você recuperar os soldados com a família, isso é a frase que eles falam sempre. A gente se sente em casa, mais do que com a nossa família. Porque a gente não é estranho. Se eu manco aqui, ou se eu estou tendo que tirar a minha prótese aqui, ou se eu falo algo que não tem nexo porque eu tenho PTSD, que é pós-trauma, sim, lá eu posso falar tudo, eu posso fazer tudo. Eu não vou ser estranho. Eu sou igual os outros. E isso dá para eles essa sensação de que pode sim retomar a vida. O Beit HaLochem trabalha também muito na recuperação deles para poder voltar para o mercado de trabalho.
mais de 67% dos soldados feridos hoje estão no mercado de trabalho com a nossa ajuda, para eles retomarem uma vida normal. Eles vão continuar frequentando? Sim. Eles vão vir depois do trabalho fazer a fisioterapia, ou fazer o tratamento psicológico, ou fazer tratamento com ocupacional que eles fazem, para recuperar cada um as lesões que tem e cada um os arranhões internos que ficaram dessa guerra. Nós temos que trabalhar isso e oferecer. Infelizmente, nós tivemos já antes do 7 de outubro 50 mil soldados feridos de todas as guerras. Nós recebemos em 2 anos mais 10 mil soldados feridos. Principalmente de 18 a 24 anos. Isso é terrível. E ainda tem 8 mil, porque total se fala no número entre 18 e 20 mil feridos da guerra. E ainda tem um processo de receber mais tantos para as nossas unidades. Óbvio, não vou falar só de dinheiro, que é uma parte importante, mas não tem dinheiro, não tem mão de obra qualificada, não tem espaços, tudo, infelizmente, está tomado. E isso que é o nosso papel, é achar a maneira de não deixar ninguém para trás. Isso é a frase no exército, Lo mashirim af echad me'achor, não se deixa ninguém para trás, e principalmente aqueles que se doaram. Vocês vão escutar hoje alguns exemplos de muitos soldados que se feriram, que aconteceu que eles estavam à beira da morte ou sem condições, e 1, 2 meses depois eles estavam em Gaza de volta. Por quê? Porque os irmãos deles estão lá. Eu não vou deixar eles sozinhos lá. Então, esse sentimento, essa maneira de ser, essa maneira israelense de encarar a vida, onde tem valores maiores do que a minha vida, é a vida do outro. Isso é uma coisa que impressiona. Você entra no Bet HaLochem, você vê todo mundo que deveria estar bravo com a vida, que deveria estar com o cara, todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo. Boa energia, boa energia, todo mundo está de bem com a vida. Às vezes você recebe pessoas, você fala, mas está ferido como? Você vê a pessoa quase normal, e sorridente, e falante. Eu sei. Vai aqui, até vou citar esses 2 casos que vocês vão falar hoje. A Einav, ela tem PTSD. Uhum. Ela trabalhou no centro de recolhimento dos corpos dos soldados. Ela limpou 600 corpos de soldados mortos e os pertences deles. Desde relógio, celular, tinha que entrar em tudo para ela saber quem é quem. Aí olham para ela na rua e falam, pessoa normal, sorridente. Ela estava comigo, eles estavam comigo na minha casa no final de semana. À 1h30 da manhã, eu vi ela saindo de pijama, descendo para a rua e sai andando. Puxa vida. Isso é normal? Aí eu falo, o que aconteceu? Não, eu estava ouvindo vozes, eu estava... Você fala com Shachar, que se machucou na perna, voltou depois de 2 semanas, com mulher recém-casado, falou, eu vou voltar, meus soldados estão lá, eu sou comandante deles, são meus filhos, eu preciso defender meus filhos. O número de comandantes mortos nessa guerra, 65 comandantes. Número de comandantes feridos, enorme. Porque em Israel o comandante anda na frente da tropa. Ele que é o primeiro. Ele que vai levar o fogo. Não é, infelizmente, nosso comandante é aqui, nosso exército está aqui e os nossos civis estão aqui. Sim. A gente
estava guerreando com pessoas que os civis e as crianças estavam aqui e eles estavam aqui. Sim. Isso que a gente tinha que enfrentar ao longo desses 2 anos. Com N maneiras de tentar emboscar os nossos jovens. Então, nosso papel hoje é, 1, ajudar eles a recuperar, 2, educar os nossos jovens aqui a entender qual que é a essência desses jovens, do exemplo desses jovens, como eles encaram a vida apesar de tudo que passaram. Sim. E que a gente às vezes reclama de manhã que faltou os sucrilhos no café da no manhã. requeijão. É a proporção que a gente não pode, e a noção que a gente não pode perder. Sim. Então é um papel educacional super importante através dessas entidades. Então isso é o segundo ponto que a gente... E o terceiro é a ligação nossa com Israel. Quando a gente faz alguma coisa, visita um Beit HaLochem, vai para Israel, não vai só tirar fotos lindas no Monte Carmel, em Jerusalém, no muro, e às vezes com um soldado armado, bonitinho lá. Vai visitar os soldados feridos. Ouvir um pouco da história. Vai ouvir um pouco da história desses. Humana. A gente tem que começar a ter na nossa vida, a entender que tem outros valores. E valores que são dentro da nossa essência judaica. Exatamente. Só que a gente esquece. Exatamente. Você falou que o israelense, ele tá acostumado, eu não sei qual foi a palavra exatamente, mas com a guerra, com essa situação. E apenas para contextualizar, né, o Estado de Israel, o moderno Estado de Israel, desde antes da sua existência, infelizmente já precisava lutar pela sua sobrevivência. E no decorrer da nossa história também não é diferente. E te escutando, uma inspiração realmente tão especial, me remete à nossa diáspora atual. Ela dura 2000 anos aproximadamente, desde a destruição do templo. E os nossos sábios dizem que o motivo que causou isso foi o ódio gratuito, Sinat Hinam, e que a forma que a gente vai reverter vai ser através de Avat Hinam. Em várias das tragédias que a gente viveu, o nosso povo estava desunido e precisaram vir de fora nos fazendo mal para a gente lembrar que somos um. E agora, infelizmente, também não é diferente, mas por outro lado, primeiramente um jovem que vai para Tzavá para uma situação de guerra, uma situação extrema, a família desse jovem, todo mundo, mitnadev, né, ele está ofertando, ele está oferecendo avat hinam, porque é pelo povo, e não é nem hinam, porque o maior valor da sua vida é a nossa vida, mas se for para a gente morrer defendendo nossos irmãos, como a gente estava falando antes, nem tudo é só o trabalho, é ter dinheiro ou não ter dinheiro, é o que a gente, o significado, o nosso propósito. E avat hinam, de repente também a gente aprender como retribuir isso, e não esquecer aqueles que agora talvez precisam do nosso braço quando eles foram o nosso grande escudo, né? O quanto isso é bonito, o quanto isso está alinhado diretamente, né, à nossa identidade, à nossa história. Então, eu vou fazer mais um pequeno intervalo e a gente fecha esse bloco realmente se conectando 2000 anos de história e Bezrat Hashem, esse momento de virada, como você mencionou na tua conversa com o Bennett. Continuem conosco, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco. TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos mais uma vez com Conexão Judaica, hoje com a Avi Gelberg, e indo aqui para o Tachles,
A gente tem a oportunidade aqui de estar ouvindo alguém que esteve hoje com o ex-primeiro-ministro de Israel. E você mencionou sobre a necessidade que temos de planejar os próximos 50 anos, como vai ser agora a trajetória, citando razões muito, muito interessantes e pertinentes. A gente vai perdendo um pouco e a vivência das pessoas, né? A gente também sentiu isso, infelizmente, um pouco com a Shoah. E, enfim, o que você pode trazer para a gente, até uma mensagem para incentivar todos que estão nos ouvindo, de qualquer idade, acredito eu, quanto mais a gente se envolve, né? Não tenha dúvida que nós temos que criar uma agenda. E quando eu falo criar uma agenda, é uma agenda positiva. Você citou o Bennett, o governo de Israel de 21 a 23, onde ele foi o primeiro-ministro, tentou trabalhar só em cima de coisas que todo mundo estava de acordo. Deixar um pouco de lado os debates, as brigas, os assuntos controversos. E aí, que na minha visão no plano futuro? É a gente criar uma agenda positiva do mundo judaico, do povo judaico. Nós sempre fomos isso. Nós sempre contribuímos na medicina, na tecnologia, na alta tecnologia, química, em qualquer lugar. O pessoal usa as nossas coisas, Waze, usa remédios, usa coisas, e nem sabe de onde isso veio. Então nós temos que criar uma agenda positiva para os próximos anos e criar conteúdo positivo, criar projetos. A gente não pode ficar como a gente está hoje, só se defendendo. Nós estamos se defendendo toda hora porque nos acusam disso, nos acusam daquilo, criam narrativas e a gente só na defesa. Quando você só se defende, em algum momento, opa, ele só está se defendendo é que realmente está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Não. Vamos mostrar o que nós estamos fazendo. Vamos mostrar os nossos desenvolvimentos. Hoje, com guerra de 2 anos, quantos exits de unicórnio não saíram de Israel? De alta tecnologia, de empresas que o mundo comprou por bilhões e saiu de uma meia dúzia de cara que saiu do exército para montar uma... E que tinha que correr para o bunker no meio da reunião. No meio da reunião e fazer a reunião no bunker na guerra com o Irã. Então, sem dúvida que de novo, vamos extrair o que a gente consegue fazer de limonada dos limões que nos jogam. Nós, nessa guerra, mostramos a nossa capacidade de defesa e de ataque. Nós mostramos que nós temos capacidades de interceptar os mísseis e de que atacar e acabar com as sedes de urânio enriquecido e de lançamentos bélicos de mísseis contra nós. Então, e hoje, muitas das aplicações que você usa militarmente, você pode aplicar também no mundo civil. Em cybersecurity, que aí é bancos, contas de internet, empresas. Então, nós temos muito a oferecer. Então, se a gente montar um plano, onde esse plano engloba várias vertentes, a vertente da tecnologia, a vertente da mídia, a vertente da humanidade que nós temos dentro de Israel. A maior parada gay no mundo é em Tel Aviv. Cercado de países onde cercado de países não pode ter uma pessoa, que se entrar, diga-se de passagem, a gente vê na guerra gays e outros defendendo o Hamas, sem ter a mínima noção que eles não têm uma vida de um dia lá. Sim. É tão triste ver isso, é tão decepcionante, porque a gente sabe quem é a favor da vida e quem é a favor da morte. Toda a visão desses terroristas, que são facções e braços do Irã e do Catar também, que não fica para trás, nos últimos 3, 4 décadas
financiando o terror, financiando o mundo contra... e não é só judaísmo. E protegendo eles também. É quem não é muçulmano. Sim. Porque eles sempre falam, a gente vai atrás do sábado. Quando a gente acabar com o sábado, a gente vai atrás do domingo. que quer dizer, quando eu acabo com os judeus, eu vou em cima dos cristãos. Sim. E eles mostram hoje, e falam isso hoje na Europa toda. E já fazem, né? E a mídia, infelizmente, não... Está começando, talvez, a acordar um pouco, o mundo está começando a acordar. E nós temos que pegar esse momento e trazer a agenda e as coisas positivas para esses mesmos lugares. Exatamente. Que estão sofrendo essa transformação negativa, essa escuridão que está pegando na Europa, em alguns lugares até nos Estados Unidos, na Austrália e etc. E botar a nossa luz. Uma pequena luz no escuro, você enxerga. Exatamente. Pode ter a escuridão que tiver, se você acender uma lâmpada, vai iluminar o quarto. Esse é o nosso papel, essa é a nossa visão. E nós temos que passar isso para os nossos jovens, para nossas pessoas, para poder espalhar isso através de mídias sociais, através de ações, através de grupos de trabalho, e fazer tudo que está no nosso alcance a mudar esse jogo, sair da defesa. Se a gente vai ficar na defesa o resto da vida, infelizmente, nós vamos perder essa guerra. Sim. Em guerra, você não pode só se defender. O primeiro momento é a defesa, você fixa a linha. Fixou a linha, daqui para frente, você tem que sair para frente. Você tem que ter coragem para fazer isso. Você tem que investir nisso. E esse é o nosso papel, tanto como Estado, o Estado de Israel, e tanto como diáspora. Nós temos força, nós temos dinheiro na diáspora. Só que cada um tem um projeto, só que cada um defende uma pequena comunidade, só que cada um é louvável, é importante. Mas, se nós tivermos um plano que todo mundo fala a mesma língua, que toda pequena comunidade segue um texto igual, e nós falamos todo mundo uma língua igual, vai ter uma diferença no futuro. É um trabalho, pode levar anos, mas é o nosso dever nunca desistir. Nosso povo, ele é composto e ele começa com 12 tribos. Precisava de 12, uma só a gente já estava tranquilo, mas é justamente o desafio da diversidade e uma construção conjunta por um propósito maior. E que às vezes parece para o mundo que não, os judeus, a Torá, o povo judeu, mas os judeus, a Torá e o povo judeu é apenas para a gente poder oferecer para o mundo aquilo que a gente acredita ser melhor. Sim. Amor ao próximo, empatia, justiça, verdade. Amor à vida. Amor à vida. Amor à vida e não amor à morte. Exatamente. Essa que é a grande diferença hoje no mundo. Exatamente. Quem louva a morte e quem louva a vida. Exato. Então, o que a gente quer que isso seja um entendimento maior. Uma percepção. Uma percepção. E nós temos esse poder, nós temos essa possibilidade, e existe dinheiro, se ele vai se unir por uma causa e com um projeto maior, eu acho que a gente vai ganhar mais. E aí, aquilo que você falou, também precisamos ter o Shevet Achim Gam Yachad. Nós temos que achar as nossas coisas comuns internamente. A gente tem que se unir. Exato. Em cima. Há divergências, 12 tribos, porque há diferenças, porque há 12 opiniões. Exato, exato. Agora, não quer dizer que os 12 tribos não têm muitas coisas em comum. Então, temos que achar isso, falo isso na diáspora, em qualquer comunidade, sempre tem um puxa para cá, um puxa para lá. Nós estamos abertos a discussões, estamos abertos a escutar todo mundo. Todo mundo tem que estar aberto. Todo mundo tem que saber falar e conversar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então é mais escutar do que falar. E nós temos essas possibilidades lá em Israel também, em tentar trazer os lados comuns para a gente criar ou recriar uma união. Porque se o meu receio de perder para alguém um dia, é para nós mesmos. Não é para alguém que vem de fora. Então, o nosso dever é entender isso. Pela continuidade, nós somos um povo milenar. Se a gente quer continuar,
perpetuando, nós temos esse dever também de lição de casa. Perfeito. Por isso que o judaísmo não pode ser definido meramente como uma religião. A ideia de nação, de povo, faz muito mais sentido nesse contexto. E no desafio da gente lembrar por que somos um povo. Porque a gente tem que concordar com tudo ou porque realmente as nossas semelhanças estão acima, ou tem que estar acima das nossas diferenças. E as diferenças também servirem para a gente poder aprender, refletir, expandir a nossa própria capacidade de diálogo, né? E acho que esse é um grande desafio que a gente tem dentro do nosso povo e dentro de todos os grupos humanos, né? Onde tem, enfim, sempre um desafio aí. E a coisa de engajar os jovens, com certeza nessa mesma linha também, porque é algo que nós estamos vendo e vivendo. E quem não recebe essa informação dentro ou fora do judaísmo está aberto para acreditar em qualquer coisa que eles tragam. Alguns anos eu tive na liderança no Shil Davi, lá no Bom Retiro, e a gente comemorava, como Datim, Leumim, sionistas religiosos, de fazer Yom Ha'atzmaut com Tefilá e tal, e parte do Dvar Torah que eu fazia lá era ler a carta, né, da Kamata Medina, porque a gente precisa estar familiarizado com isso. E quando começa essas narrativas, eu falo, bom, agora não basta só a gente ler, vamos ler, infelizmente, o que diz dos nossos inimigos, porque estão nos acusando de fazer o que eles desejam. E é tão absurdo, a gente fala, como é que as pessoas não conseguem, às vezes, ter argumento para se defender, para articular, para atacar também. A mentira tem que ser atacada, a verdade sempre tem que ser colocada, e não só isso, né? Outras iniciativas de diálogo, de ir em espaços diferentes, e fazer, inclusive a TV judaica se propõe bastante em trazer essa informação, trazer o que de melhor o judaísmo pode mostrar, sejam nas nossas ações de irmandade entre nós ou para com o mundo. Hoje o Brasil, infelizmente, está vivendo um momento difícil de relação com Israel, mas Israel foi o primeiro que veio aqui na desgraça, em Brumadinho, foi algo muito bonito, algo que a gente chama de Kiddush Hashem, as pessoas olham e falam, olha, que inspirador que é. E é disso, eu acho, que o mundo precisa em tempos tão difíceis, né? Só um comentário sobre a situação aqui. Eu acho que o povo brasileiro, na grande maioria dele, é um povo que gosta do povo judaico, que gosta de Israel, que gosta do povo judeu. E nós temos que continuar a fomentar esse amor. Nós temos que mostrar que realmente eles estão no lado certo. Historicamente, a gente não pode esquecer que o Brasil sempre foi um grande aliado de Israel. Oswaldo Aranha correu para colher mais 10 assinaturas para aprovação do plano de criar o Estado de Israel. Foi o chairman da sessão que aprovou o Estado de Israel. Nós sempre tivemos uma bilateralidade, até na época do nosso presidente atual. Em 2010, se não me engano, ele foi para Israel, ele discursou na Knesset. Em 2004, quando foi o primeiro mandato, o Mercosul, o primeiro país que assinou um tratado de livre comércio com o Mercosul foi Israel. Então, nós temos que entender que, historicamente, nós temos muita coisa em comum. Que esses países... É uma coisa, a gente sempre fala, você vai para Israel, você se sente como no Brasil, você vem de Israel para cá, você se sente como Israel. O calor humano, o jeito de ser, muito parecido. Então nós temos tudo para voltar a ter essas agendas comuns. A gente tem que ter conversa com a presidência, a gente tem que ter conversa com todo mundo, a gente pode respeitar opiniões diversas, a gente pode entender políticas diferentes, só que a gente tem que traçar umas linhas que a gente também não pode passar essas linhas, nem de um lado e nem do outro lado. Pela nossa própria sobrevivência. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Então, nós não procuramos a paz na nossa região do Oriente Médio, vamos procurar a paz também aqui. A briga não traz nada para ninguém. Guerra, ninguém, não tem ganhador em guerra, só tem perdedor. Então, é essa mensagem, vamos juntos, vamos fazer uma coisa melhor para a gente viver aqui melhor, e eu acho que se a vida aqui estiver melhor, a vida em Israel também vai ser melhor.
Com certeza. Eu acredito que o Brasil ele tem um papel central também no nosso processo judaico, por conta das milhares ou milhões de descendentes de judeus que hoje buscam se reconectar e voltar até para o nosso povo, algo que para mim é digno da história da Torá. Então, queria aproveitar essas palavras tão bonitas para te agradecer mais uma vez, dizer que foi uma honra, uma conversa muito especial. Todos que acompanharem certamente vão aprender e vão querer saber mais, e acho que esse é o grande objetivo também dessa conversa hoje. Sigam o máximo, busquem saber do Avi, de todas as ações dele, mas destacando hoje o motivo central da conversa, o Beit HaLochem, essa dedicação, esse trabalho tão lindo, tão humano, e que a gente possa encontrar dias melhores, que a humanidade comece a se enxergar como irmã e deixar as diferenças de lado. É mais uma startup de Israel. Beit HaLochem é a startup humana. É ali que a gente vai buscar. Que a gente sempre tenha bons exemplos aí para serem seguidos como Amém. esses. Toda rabá. Toda rabá para vocês e espero que a gente vai sempre se encontrar e falar sobre agendas positivas. Muito bom. Amém. Que assim seja. Muito obrigado a todos que acompanharam conosco o programa hoje. Estejam sempre conectados à TV Judaica, a sua programação, através do aplicativo. Shalom, ubrachá para o mundo.